dia! Bem-vindos ao Centro de Mídias, estudantes, professores e familiares do primeiro ano. Eu sou a professora Juliana Nadeu. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática, mas ela é um pouquinho diferente, como a gente já combinou aí durante a semana, porque a gente precisa trabalhar algumas coisas assim no começo do ano. E olha só o que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre essa aula. E aí, já tem uma ideia? Sabe quem vai me ajudar na aula de hoje? A professora Fran. Bom dia, primeiro ano. Eu sou a professora Franciele, vim acompanhar a professora Juliana nessa aula, a primeira aula do dia, da sexta-feira. E, professora Juliana, o que é isso aí na sua mão? E aí, pessoal? O que será que é isso na minha mão? Vocês já viram uma dessas? Olha, eu vou confessar para vocês que até hoje eu só tinha visto uma dessas num desenho animado aí. E aí? Já viram? O que será que vai sair daqui de dentro? O que é isso aqui, professora Fran? É uma lâmpada mágica. É uma lâmpada mágica. E de onde que ela veio? Bem longe, professora Bem longe? Ju. Posso falar, professora Fran? De onde que a gente conseguiu essa lâmpada mágica? Essa lâmpada veio lá da Arábia. Lá da Arábia. E vocês conhecem alguma história, alguma coisa que vocês já viram lá da Arábia que tem essa lâmpada aqui? E aí, galera? Eu acho que conhecem. Eu já esfreguei essa lâmpada, o oráculo já esfregou essa lâmpada, mas dessa daqui não saiu nada, infelizmente. Né? Olha lá as professoras dizendo, é a lâmpada mágica do Aladim. Olha que legal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lâmpada mágica do Aladim, tá bom? Mas antes da gente começar a nossa conversa sobre a lâmpada mágica do Aladim, vou passar aqui para a professora Fran segurar, porque tem que tomar muito cuidado com ela. Eu vou passar alguns recadinhos, tá? Então, esse recadinho vai para os familiares aí dos estudantes e para as professoras também passarem para os familiares depois. Tem muitos familiares que não estão conseguindo interagir pelo chat aqui com a gente ou com o professor na aula. Eu vou ensinar para vocês como faz agora, tá bom? Vocês estão assistindo a aula aí pelo celular de vocês. Bem aqui onde eu estou aparecendo na telinha, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Bem aqui embaixo, ó, na sua telinha, deve ter o desenho de um bonequinho com chapeuzinho de formatura. Clica nesse bonequinho e aí você vai visualizar a sua turma, tá bom? Clica na sua turma e vai abrir a página do chat. Nessa página desse chat, vocês podem interagir durante a nossa aula aqui na televisão, tá bom? Ou no aplicativo. Vocês vão interagir com os seus colegas e com a sua professora. E a professora vai pegar aí a conversa de vocês nesse chat da turma e trazer para cá quando a gente fizer alguma pergunta, tá bom? Então vamos continuar aí com alguns. Primeiro eu vou passar para vocês a habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula, tá? Professora Fran, você quer ler para mim? Leio. EF01 LP17. Produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações, digitais ou impressos, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Muito bem. Então, é uma aula de matemática, mas a habilidade que nós vamos trabalhar é de outra disciplina, porque o assunto que nós vamos trabalhar, as estratégias que nós vamos trabalhar, são importantes para os primeiros dias de aula, são de acolhimento, tá bom? Tudo que vocês produzirem aqui hoje, podem compartilhar conosco nas redes sociais, marcando a hashtag EuNoCMSP, pode marcar a professora Juliana, pode marcar a professora Fran, tá bom? Agora vamos relembrar aí os nossos combinados. Ontem nós tivemos uma aula, conversamos sobre os combinados da escola, os combinados do Centro de Mídias, e aí eu vou retomar esses combinados com vocês, tá bom? Então, sempre que tiver aula do Centro de Mídias, separe o material que vocês vão utilizar. O caderno, o lápis, a borracha, o estojo, tá bom? Vá para um lugar sossegado e tranquilo da sua casa para acompanhar a nossa aula.
um monte de interferências no ambiente, como barulho alto, outras coisas, outros sons, acabam atrapalhando a sua concentração. Então, é importante você prestar muita atenção na gente aqui, tá bom? O material da nossa aula já está disponível no repositório de vídeos do aplicativo. Vocês podem acessar aqui pelo aplicativo mesmo, tá bom? Antes da aula ou depois da aula. Depois da aula também fica disponível o vídeo da aula gravada. Então, se você perder a aula ou não conseguir realizar as atividades junto comigo, é só ir lá no repositório, assistir o vídeo bem devagarinho, vai pausando para fazer a sua atividade, tá bom? Se você já aprendeu a habilidade que nós vamos trabalhar aqui, use essa aula para fixar os conhecimentos na sua cabeça. Agora, se você não aprendeu, é uma oportunidade de aprender de uma forma diferente. Eu acabei de ensinar como que vocês podem interagir no chat da turma. Então, interaja aí no chat da turma, converse com os seus colegas, com a sua professora. Professores, estimulem a participação dos estudantes. E, ao final da aula, no aplicativo, mas em outro lugar agora, tem um tutorial lá nas redes sociais, vocês têm que fazer a atividade da aula, tá bom? Essa atividade conta a presença de quem não estiver lá na escola presencialmente. E todos os dias, antes de começar a aula, organize o seu caderno, completando aí um cabeçalho, para poder localizar as informações depois. E nós vamos completar o nosso agora. Primeiro, você vai colocar a data. Qual é a data de hoje, professora Fran? Hoje é dia 12, professora Ju? Dia 12 de fevereiro, tá bom? Então, completem aí com calma. Pode copiar daqui da professora Juliana. Não precisa fazer agora, tá bom? Depois da aula você faz, pede ajuda para o pessoal. Coloque aí o seu nome. Hoje vamos colocar o nome de algum estudante que está assistindo a gente aqui, tá bom? Quem está assistindo a gente aí, professora Fran? Victória. A Victória é aluna da professora Valéria, né? Isso. Então, eu vou escrever no nome do aluno a Victória e no nome da pro, a Valéria, que é a pro da Victória. Só que você vai escrever o quê, professora Fran, lá em casa? Você vai escrever o seu nome e o nome do seu ou da sua professora. Isso mesmo, tá bom? Aqui a gente colocou o nome da Victória e da Valéria, tá? Mas vocês aí escrevam o seu e o nome da sua pro. Depois vocês vão colocar a disciplina, que é de matemática, ou como hoje a gente está fazendo uma aula que serve para todo mundo, vão colocar o nome da aula, que vocês podem copiar daqui de cima do slide, ó. Fica aparecendo a aula inteira, tá bom? Certo? Muito bem, pessoal. Gostei de ver a dedicação de vocês. Estou gostando de ver a participação também. A gente vê todos os dias, né, professora Fran? Isso mesmo. E agora, então, vamos falar lá do nosso gênio, da nossa lâmpada. E vocês sabem da onde que é essa história do gênio da lâmpada? Qual que é a história do gênio da lâmpada? Alguém sabe? Bom, acredito que eles devam ter uma ideia, já que eles viram a lâmpada e já perceberam de que história que era, né? Mas será que eles sabem de onde veio? Isso aí. A história do Aladim é um conto que faz parte do livro As Mil e Uma Noites, tá? As Histórias de Sherazade, tá bom? Tem vários contos nesse livro e hoje a gente vai falar da história do Aladim. Vocês já devem ter lido ou assistido algum filme ou desenho com a história do Aladim, não é mesmo? Então, vocês se lembram que o Aladim era um menino humilde, pobre, que vivia nas ruas lá do reino dele, não é verdade? Lembram-se disso? As professoras estão escrevendo lá da onde vem a história da Península Arábica e da Índia. Isso mesmo, Pro. Olha só. Então, o Aladim era um menino pobre, humilde, que vivia nas ruas lá do reino dele na Arábia. E ele conheceu a princesa do reino. Olha que princesa mais linda. O que aconteceu com ele quando ele conheceu a princesa? Será que ele se apaixonou por ela? Se apaixonou perdidamente por ela.
não sabia mais viver sem a princesa. Mas ele também sabia que esse amor era impossível. Claro, ela era uma princesa, ela era rica, ela era fina, ela era elegante, né? E ele era um menino pobre, humilde, que vivia nas ruas, de vez em quando precisava até pegar comida assim, roubar comida, porque ele não tinha o que comer. Então ele meio que desencanou disso. Mas um dia, ele encontrou uma lâmpada mágica, igual a lâmpada que a gente tem aqui, tá bom? Só que era mágica. A gente esfregou a nossa, não tinha nada dentro. Quando ele encontrou essa lâmpada mágica e esfregou, saiu de lá de dentro um gênio, tá? Que concedeu a ele 3 desejos. 3 desejos. Claro que ele não pensou 2 vezes. O que ele mais queria, professora Fran? A amada dele, a princesa. Ele queria namorar com a princesa, casar com a princesa, ficar com a princesa. Mas o gênio disse para ele, olha, eu não posso realizar um desejo que dependa do esforço de outra pessoa. Eu não posso fazer uma pessoa se apaixonar pela outra. Eu só posso realizar um desejo que dependa do seu esforço, de você, da sua dedicação. Então, o Aladim pensou, teve uma brilhante ideia. Ele falou, gênio, eu quero me transformar num príncipe. Por que ele pediu para se transformar num príncipe? Porque na cabeça dele ficaria mais fácil dele conseguir conquistar a princesa. Isso mesmo. Então, ele sabia que se ele fosse um príncipe, ele conseguiria fazer a princesa se apaixonar por ele. Agora, olha só que legal. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão na massa aí. E se você tivesse encontrado uma lâmpada mágica com um gênio dentro? Quais seriam os seus desejos? Vocês vão registrar aí, mandar para sua professora, mandar para a gente. Quais desejos, o que você quer realizar no ano de 2021 aí na escola, tá bom? Então, os desejos que vocês vão escrever e mandar para sua professora são aqueles que vocês querem realizar em 2021 na escola, tá bom? Então, vão mandando aí. Se você não conseguir fazer agora, não tem problema. Vocês podem escrever, tá bom? Pedir ajuda de um adulto aí para escrever os seus desejos. Podem desenhar no caderno esses desejos. Ou também podem escrever usando as letras que vocês já conhecem, do seu jeito, do melhor jeito possível, tá bom? Se vocês não conseguirem escrever os seus desejos, desenhar os seus desejos agora, não tem problema, vai pensando aí e depois você manda para a Pro e você vai fazendo depois. Tudo bem? Tem algum desejo aí que as professoras já colocaram? O Geraldo disse que quer ficar rico. Eu também quero, Geraldo, só que tem que ser um desejo de 2021 na escola. Pode ser? A Pro Beatriz disse abraçar as pessoas. Abraçar as pessoas? Isso. Mas aí é um desejo só da escola, né? Quem mais? No geral, né? Encontrar os amigos. Sim, então, a o Luísa. desejo de um estudante de encontrar os amigos. Eu vou escrever aqui, tá bom? O Pedro também disse fazer muitos amigos. Encontrar, vou pôr uma barra, fazer amigos. Que mais, Pro? A professora Maria disse dar aula na sala para todos. Dar aula na sala para todo mundo na escola. Pode ser? Isso. A professora Johanna também disse isso, voltar ao normal, nossas salas cheias. A Beatriz respondeu voltar para a escola. Ninguém escreveu que quer aprender a ler? Teve uma professora que mandou ler e escrever, mas aí já foi muito rápido. Vamos colocar? Né? Tem alguém aí que quer aprender a ler? Tem que ser assim, desejos que a gente possa realizar na escola, tá bom? Eu também quero que a pandemia acabe, eu também quero tomar a vacina, mas daí são desejos que dependem do nosso esforço que a gente vai colocar aqui. O aluno Igor respondeu aprender a ler e escrever. Isso, então vamos colocar aqui, aprender
A ler e escrever. A ler e escrever? Vocês podem colocar 3 desejos aí no seu caderno. Podem colocar quantos desejos você quiser. Eu vou deixar esse gênio ser bem bonzinho. Ele pode dar 3 desejos, 5 desejos, quantos desejos vocês quiserem, tá bom? Lembrando que são desejos que serão realizados na escola, né? Isso, tá? Aí no seu caderno você também pode escrever outros desejos que você quer realizar na sua casa, com a sua família, em algum outro lugar que você vai. Mas é importante que esses desejos sejam desejos que dependem do seu esforço e da sua dedicação para serem realizados. Se depender do outro, para que o outro faça alguma coisa para você, daí já vai ficar difícil, né? Por exemplo, achar a cura da Covid-19. Nós podemos até achar, mas tem médicos, pesquisadores que estão aí empenhados nisso. Então, depende mais dos médicos, pesquisadores, encontrar tudo isso. De nós depende se prevenir, tomar cuidado para não transmitir e para não pegar essa doença, não é verdade? Tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente já colocou 3 exemplos de desejos aí que a gente pediria para o gênio da lâmpada, tá bom? Agora, lembra lá da história do Aladim? Então, Aladim pediu para virar príncipe, para ele poder conquistar a princesa, né? E aí, ele conquistou a princesa, o Aladim? Quem lembra da história? Quem lembra? Tadadã. Ele conquistou a princesa? Então, ele estava quase conquistando a princesa, mas aí ele começou a se comportar como se fosse um príncipe mesmo, assim, esqueceu aquela humildade que ele tinha, né? Aquele jeitinho doce que ele tinha, mesmo sendo pobre. E a princesa não estava muito convencida dele, não, né? Que a princesa, na verdade, ela não queria um rapaz bonito, rico. Ela queria alguém que fosse legal, interessante, fizesse ela sorrir. E o gênio deu essa dica para o Aladim. Olha só, ela não estava se apaixonando pelo Aladim. O gênio deu essa dica para o Aladim. Diga a ela a verdade. Conte para ela o seu plano. Conte para ela que você não é príncipe, que você encontrou uma lâmpada maravilhosa e que você se tornou um príncipe para tentar conquistar o coração dela. Porque daí sim ela vai se apaixonar por você. Mas o Aladim, ó, não ouviu. E o que aconteceu? Um dia, um feiticeiro poderoso, que vocês se lembram lá da história, fez ele se revelar para a princesa. Olha lá, e ele perdeu todo o poder dele de príncipe, né? E aí que ele se revelou para a princesa. Foi uma coisa ruim, né, professora Sim. Fran? Foi horrível. É muito ruim quando isso acontece na história. Mas depois de toda essa reviravolta, ele provou para a princesa de que ele era um herói. A princesa, sim, se apaixonou por ele, mesmo sem ele ser príncipe. Por que não deu certo o desejo do gênio, do Aladim, sendo príncipe, professora Fran? Porque o Aladim acabou mudando a personalidade dele, a pessoa que ele era. E aí ele ficou tão encantado com aquela realidade de ser príncipe que ele acabou se perdendo um pouco aí. Isso mesmo. Ele se perdeu na ideia dele. Sabe por quê? Porque ele não tinha um plano. Se ele tivesse traçado um plano, pensado nas ideias aí de como ele ia conquistar a princesa, ele teria realizado o desejo dele de namorar a princesa, não de virar um príncipe, tá? Então, para a gente conquistar, realizar os nossos desejos para 2021 na escola, a gente precisa ter um plano. Então, agora, nós vamos escrever aqui, ó, um plano para realizar um daqueles desejos que a gente fez ali na outra tela, tá? Esqueci de falar, professora Fran. Criançada, quando vocês forem fazer os seus desejos, separa uma folha do caderno bem bonita, tá bom? Logo aí, tá no começo do ano, já dá para ser uma das primeiras folhas. Faz um desenho bem bonito da lâmpada, faz aí os seus desejos, bem bonito, colorido, enfeita essa folha, faz borda,
deixa ela bem bonita, porque essa folha aí, ela vai ficar no seu caderno até o fim do ano. E toda vez você vai dar uma olhadinha para lembrar quais são os seus desejos para 2021, tá bom? Então, num lado da folha, você vai colocar os seus desejos e na parte de trás, você vai colocar o seu plano para conquistar os seus desejos, tá bom? Que é o que você vai fazer para conseguir realizar esse desejo, tá bom? Então, qual o desejo que a gente vai escolher daqueles 3? Nós tínhamos fazer amigos, encontrar amigos, aprender a ler e escrever. Aprender a ler e escrever. E o outro era todo mundo na escola. Vamos colocar aprender a ler e a escrever? Sim. Então, vai ser um plano para aprender. Eu vou colocar aprender a ler, tá bom? E aí vocês vão fazer em casa os outros planos. Agora eu vou precisar da ajuda das professoras. Sabe por quê, pessoal? As professoras, elas já conhecem várias coisas importantes sobre aprender a ler e elas podem dar algumas dicas pra gente do que vocês têm que fazer para aprender a ler, tá bom? E aí, professoras, qual o plano que os estudantes devem traçar, devem ter aí para aprender a ler? A professora Daisy disse dedicação. Dedicação nas aulas, então eu vou escrever aqui. Dedicação nas aulas. Eles têm que conhecer o alfabeto, né, professora Fran? Sim, a professora Marilene disse isso, aprender o alfabeto. Isso. Aí vou colocar aqui, aprender o alfabeto. Que mais? Estão respondendo treinar. Treinar o quê, gente? A leitura, né? A gente precisa treinar para... Que tal a gente colocar conhecer várias histórias, né? Porque Sim. Aprender o alfabeto, conhecer várias histórias, que a professora pode ler para você, que algum adulto pode ler, que você mesmo pode ler. Conhecer várias histórias. Vou colocar aqui embaixo. Que mais a gente precisa para aprender a ler? Eles estão falando atenção, foco, interesse, né, em aprender. Isso, vamos colocar aqui. A gente colocou dedicação nas aulas, interesse. A professora Neila disse fazer as lições, as atividades. Exatamente. Ai, o meu E ficou meio torto aqui, gente. Fazer as atividades. Participação, seguir uma rotina, disciplina nos horários de estudo. Ficou meio tortinho aqui, tá, gente? Mas disciplina. Então, vocês vão traçar o plano de vocês, tá bom? Aí, bonitinho. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Vocês vão traçar o seu plano. Se você quiser, por exemplo, conhecer novos amigos, o que você precisa fazer para conhecer novos amigos? Então, você precisa conversar com as pessoas, não é verdade? Interagir na hora do intervalo. Ah, mas eu não estou indo na escola, Juliana. Não tem problema. Interage no chat, seja educado no chat. Escute as outras pessoas, porque amigos gostam de ser escutados, gostam de falar, gostam de ser escutados. Invente novas brincadeiras, né? Tem vários planos, várias coisas que vocês podem fazer para conquistar aí os seus desejos para 2021. E aí, gostaram da nossa atividade? Eu adorei. E você, professora? Eu também gostei muito. É? Então, olha só. Na aula de hoje, nós conversamos sobre os desejos e metas para 2021. Pensamos nos passos de um plano para alcançarmos os nossos desejos. E agora eu vou deixar como tarefa para vocês registrarem os seus desejos para 2021 e compartilhar com a sua turma aí no chat que eu ensinei para vocês agora, tá bom? Vocês também podem compartilhar com a gente nas redes sociais aí, tem o nosso endereço. E ao final dessa aula, na verdade um pouquinho mais tarde, não esqueçam de fazer as tarefas no aplicativo. Adorei estar aqui com você, professora também. Fran. Eles não podem esquecer de responder aí o que eles acharam da aula, né, a opinião deles. Isso mesmo. Façam aí a avaliação, contem pra gente o que vocês acharam da nossa aula. E eu vou seguir aqui esfregando essa lâmpada para ver se sai algum gênio para realizar os meus desejos.
Né, professora Fran? Isso mesmo. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Essa aula foi muito bacana e seguimos tentando tirar o gênio aí da lâmpada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.